Atos 21, do 1 a 17, eu coloquei como tema início do fim. É interessante que nesse momento a gente percebe que até para o fim de carreira, vamos dizer assim, para o fim da vida, para o fim do ministério, Deus vem e prepara o apóstolo Paulo. É interessante também a gente pensar o seguinte: só está preparado para a morte quem verdadeiramente não tem dívidas com esta vida ou acredita que não tem nada a perder. Muitas pessoas fazem besteiras hoje, mundo afora, né? Porque acham assim: eu não tenho nada a perder, então para mim pouco importa se eu vou virar um homem-bomba, se eu vou me suicidar a partir de um voo de avião, algo nesse sentido. Paulo demonstra que ele tem esse conhecimento de que tudo está praticamente perfeito. Desliga aqui o ventilador, por favor. E aí ele faz assim, Paulo olha para trás, para os frutos da sua semeadura, vê os frutos dos discípulos e segue firme, sabendo que o seu trabalho não foi em vão no Senhor. Outro dia minha esposa falou assim: eu estou pensando já que quando a gente sair daqui eu vou sofrer muito. E é claro que a gente vai ter esse sentimento de sofrimento, de saudade, de muitos outros sentimentos atrelados a isso, mas o que mais importa, e aí é o que eu vejo na vida de Paulo, o que mais me deixa em paz é que ele fala assim: não, eu concluí o que eu tinha que fazer aqui, então eu saio daqui com a certeza de que a missão foi executada, foi cumprida. E aí eu coloquei como primeiro ponto: tudo se faz novo graças a Deus. Paulo agora ele está fazendo a viagem inversa. Ele foi pregando e agora ele volta no sentido contrário e vê o que a graça de Deus produziu através do seu viver. Não há maior satisfação do que essa, sabe? Você vê que você conseguiu concluir a missão que te foi designada. Eu passei lá na igreja, que eu tive o privilégio de começar a construção, de que praticamente concluir, e eu fiquei pensando, só pela graça de Deus, só pela misericórdia de Deus, e concomitantemente vem aquele sentimento de alegria: isso está posto, isso está feito. Eu acho que Paulo sente exatamente isso. Ele volta e vê: não, os discípulos estão trabalhando, fulano teve filhas e as filhas são o quê? Profetiza, não é a questão da virgindade, mas as filhas são profetas, Onde a gente escutou o pastor Ricardo lá embaixo, ele falando do orgulho dos filhos, tanto a mais velha quanto o segundo e o terceiro filho, já encaminhados na vida. E também, embora a Monique comentou, da satisfação de Sara, com aquelas duas bênçãos lá hoje pela manhã, nos abençoando. Então, ele vê a estabilidade dessa igreja que ele construiu, que ele ainda continua sustentando, e vê os frutos dela, porque ser pastor é fácil, agora ter uma filha seguindo o seu pai, ser crente é fácil, agora ter a sua filha, encaminhar o seu filho, ou ter o filho, a gente viu também a tristeza do pastor falando do período que o filho ficou desviado, ficou perambulando pelas ruas, como usuário de drogas. Mas, enfim, hoje a palavra dele foi o quê? Valeu a pena. E aí lembra até aquela música, vai valer a pena, ou já valeu a pena. Paulo sente na pele esse sentimento de que valeu muito a pena, de que realmente valeu a pena servir ao Senhor. E olha que ele já tinha passado por poucas e boas, e ainda tem outras que reservadas para ele, a gente vai ver mais para frente. Segundo ponto, eu escrevi o seguinte: que o profeta vem ao seu encontro. Lembra que a gente falou de profecias e que não era todo mundo que profetizava, não era todo mundo que falava em línguas? Quem é que ressurge agora do nada e vem ao encontro do profeta? Vem ao encontro de Paulo? O profeta daquele tempo, que era Ágape. Então a gente, como eu falei naquele tempo,
A gente não deve acreditar nesse monte de profeta do nosso dia, que um fala uma coisa hoje, outro fala outra amanhã, um fala que as coisas vai melhorar, ainda contradizendo a Bíblia, e uma série de outros falsos profetas que a gente acaba ouvindo por acaso por aí. Então, o profeta vem ao seu encontro e ele faz uma profecia que se cumpriu. Deus prepara Paulo para isso. O que acontece? O profeta vem e fala assim: presta aqui teu cinto, vai acontecer isso com o dono desse cinto. É claro que ele só não falou assim: Paulo, isso vai acontecer com você, mas a gente consegue fazer essa leitura. Paulo agora ele já está com uma idade um pouco mais avançada, ele já está cansado dessa vida missionária, né? Mas ele segue firme como uma ovelha muda ao matadouro, o que torna essa figura tão parecida com Cristo, que Paulo está sabendo que as coisas vão apertar para ele. E aí o pessoal que também conseguiu discernir isso começa a entristecer-se, chorar, e Paulo fala o quê? Gente, só existe um caminho. Se fizeram o que fizeram com Jesus, você acha que o que eu esperava? O que eu deveria esperar se eu quero ser como o mestre? Lembra que ele falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Ou em outras versões, né? Sede imitadores comigo como eu sou de Cristo. Tem muita gente hoje se dizendo profeta, se dizendo até semideus, mas que não quer dar poucos passos em um beco, em uma trilha, em um lugar áspero, um lugar triste, sombrio, né? A gente hoje andou por alguns lugares, né? E aí a minha esposa falou assim: poxa, dá um negócio quando eu passo aqui, porque ela vê a decadência humana, né? Ou a insalubridade daquele lugar, onde que com certeza, se Jesus estivesse nesse mundo, ele passaria. Mas a gente, em contrapartida, vê muitas pessoas querendo imitar a Cristo, mas sem querer ser como Cristo. E Paulo caminha com esse pensamento. Ele não teme o mal, ele se entristece não pelo que ele vai passar. E ele fala isso: vocês ficando tristes, vocês chorando, eu vou ficar triste, eu vou chorar, mas não por mim, pelo que vai me acontecer, mas porque vocês ainda não se desapegaram, né? Uma frase aí, uma palavra muito comum dos nossos dias. A gente precisa se desapegar desse mundo, sabe? Das coisas naturais, do que os outros vão pensar de nós, do que isso vai causar. Eu estou envergonhado porque alguém me tacou uma pedra, porque alguém me chamou disso ou daquilo, de desempregado, de velho, de aposentado, de coisa nesse sentido. Por fim, Paulo deixa bem claro o terceiro ponto: não tem a sua vida, a sua própria vida por preciosa. E aí a pergunta é a seguinte: o que é mais valioso do que a vida? Se alguém chegasse aqui para você hoje e falasse assim: amanhã você não vai acordar, você daria o que em troca? Se a pessoa falasse assim: vem cá, amanhã você não vai acordar, mas se você quiser negociar, tem o que aí para perder? O que você daria? Ou o que você faria? Paulo está fazendo mais ou menos isso. Se ele não quisesse ser preso, ele falaria assim: não, já que vai acontecer isso, eu vou por outro canto. Mas ele fala o quê? Nada tenho a minha vida por preciosa. E a vida dele se torna preciosa quando a vida dele deixa de ser preciosa para ele, se torna preciosa até para nós hoje. Por quê? Porque ele nos ensina que o maior tesouro é o que está reservado para cada um de nós. A nossa vida na carne é uma casca. A nossa vida hoje, ela é uma casca carnal, como se fosse um ovo e nós fôssemos o pintinho. A nossa alma está presa a essa carne. Com ela, eu fico imaginando algumas coisas aí, né? Não sei não, mas eu imagino que se a minha alma não estivesse nesse corpo, eu poderia voar, né? Eu poderia ver, assim, né? Eu acho que o espírito consegue e tal. Mas, voltando aqui. E por fim, desse terceiro ponto, a morte
ela é o desabrochar para a vida eterna. A nossa vida perde todo o seu valor quando surge a vida eterna, porque a vida eterna ela não tem fim. Aí você poderia negociar, como eu falei, não, eu te dou meu carro, te dou minha casa, te dou isso, te dou aquilo. Aí você não morre amanhã, de manhã você acorda normal, vai para o trabalho, e quem vai te garantir se você vai voltar para casa? Quem vai te garantir se à noite você não vai morrer? Só que a vida eterna não. Uma vez conquistada, ou uma vez adquirida, ela é eterna. E essa compreensão de eterna nós ainda não temos, justamente pela nossa finitude, pela nossa pequenez e pela nossa, vamos dizer assim, ignorância das coisas espirituais. Enfim, o fim chega para todos. Poucos são os que se preparam para esse momento. Muitos até acreditam que vai ter como dar um jeitinho depois, mas a Bíblia diz que só há dois caminhos, um de vida e outro de morte, e a semelhança dos dois é eterna, vida eterna ou morte eterna. E aí fica para cada um de nós escolher qual será o nosso fim.